A maioria das pessoas usa o ChatGPT como se fosse só mais um Google. Mas essa ferramenta pode ser o espelho que você nunca teve coragem de olhar. Antes de começar, um aviso rápido. Fique até o final desse vídeo, porque vou te dar um conselho que pode mudar completamente a forma como você usa a inteligência artificial no seu dia a dia. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a evoluir de verdade. Durante anos, eu fui aquela pessoa que fingia entender tudo. Quando alguém soltava um termo técnico que eu nunca tinha ouvido, eu fazia aquele sorriso de quem sabe, enquanto por dentro estava em pânico total. Eu construí um negócio milionário, mas carregava um segredo. Não entendia metade das coisas que as pessoas inteligentes falavam ao meu redor. Análise de mercado, estrutura de capital, títulos financeiros complexos. Eu fingia, sorria, concordava. E depois ia para casa me sentindo uma fraude. Até que algo mudou completamente a minha vida. E não foi um curso caro, não foi um mentor exclusivo. Foi uma ferramenta que provavelmente você já tem no seu celular neste exato momento. ChatGPT, mas não da forma que a maioria das pessoas usa. A maioria faz uma pergunta, copia a resposta e pronto. Isso é desperdiçar o potencial dessa ferramenta. ChatGPT pode ser o parceiro de pensamento que você nunca teve, o espelho brutal que te mostra seus pontos cegos, o professor particular que traduz o complexo para o seu idioma. Hoje vou te mostrar 4 formas de usar ChatGPT, que transformaram essa ferramenta em uma das minhas maiores vantagens competitivas. E no final, você vai perceber que a inteligência que procura sempre esteve mais acessível do que imaginava. A primeira verdade brutal é esta: o que você não sabe. Parece óbvio, mas é devastador quando você para pensar. Quantas vezes você repetiu o mesmo erro? Quantas vezes teve a mesma discussão? Quantas vezes se pegou pensando por que sempre acaba na mesma situação? Não é porque você é incompetente, não é porque não se esforça, é porque você tem pontos cegos. E pontos cegos, por definição, são invisíveis para quem os tem. Eu comecei a pedir para o ChatGPT me mostrar esses pontos. E deixa eu ser clara, ChatGPT não é terapeuta. Nunca vai ser. Terapia é com terapeuta. Mas quando você alimenta essa ferramenta com contexto suficiente sobre como pensa, como trabalha, quais são seus objetivos, ela começa a identificar padrões que você está perto demais para enxergar. Semana passada mesmo, eu estava analisando a compra de uma empresa. Sou naturalmente conservadora. Aquela pessoa do grupo que aponta todos os problemas, todos os riscos, todas as brechas no plano. Levei semanas indo e voltando nessa decisão, analisando de todo o ângulo possível. Então fui para o ChatGPT e perguntei: com base em tudo que você sabe sobre mim, o que posso estar não enxergando nessa situação? A resposta foi um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. A ferramenta me disse que eu já tinha analisado aquilo de todos os ângulos humanamente possíveis, que estava usando o conservadorismo como desculpa para não tomar a decisão. E usou uma analogia com alguém que admiro profundamente, Elon Musk. Me disse que se ele estivesse olhando isso com o nível de análise que eu já tinha feito, já teria tomado a decisão. Era verdade. Eu não estava sendo cuidadosa, estava sendo covarde. E só consegui ver isso porque o ChatGPT não tinha agenda, não estava tentando me poupar, não estava preocupado em ferir meus sentimentos. Só mostrou o que eu não conseguia ver. Seus amigos não te dão esse tipo de retorno porque te amam, porque têm medo de te machucar, porque tem suas próprias inseguranças e preconceitos. O ChatGPT não tem nada disso. É imparcial. É direto. E se você alimentá-lo com contexto honesto e profundo sobre como pensa e age, ele vai te devolver percepções que vão te fazer sentir exposta. É desconfortável, dói, mas sabe o que dói mais? Passar anos repetindo os mesmos erros, porque ninguém teve coragem de te mostrar a verdade. Depois de usar o ChatGPT por um tempo em algum desafio específico, seja carreira, relacionamento ou projeto pessoal, pare e pergunte diretamente: com base em tudo que compartilhei sobre essa situação, o que posso não estar enxergando? Que suposições estou fazendo que podem estar limitando minhas opções?
Dada a forma como costumo abordar problemas assim, qual perspectiva posso estar perdendo? Mas atenção! Você precisa alimentar o ChatGPT com contexto primeiro. Ele precisa saber como você pensa, como age, quais são seus padrões, e quando ele te mostrar algo desconfortável, não seja defensiva. Esse é o ponto. O ponto cego não deveria ser confortável quando você o descobre, mas encarar ele de frente é o que vai te fazer evoluir. Isso aqui vai parecer ridículo no começo, mas me deu uma chance de explicar. Eu treinei meu ChatGPT para me explicar coisas complexas usando analogias femininas. Sério. Ele me explica matemática como se fosse um salão de unhas. Explica sistemas financeiros como se fosse um shopping. Explica negócios como se fossem relacionamentos amorosos. E antes que você pense que é fútil, deixa eu te mostrar por que isso é genial. Recentemente estava numa ligação com um cliente falando sobre títulos perpétuos preferenciais relacionados a investimentos em criptomoedas. Eu nunca tinha ouvido falar disso na vida. Então, discretamente, joguei o termo no ChatGPT, a ferramenta me deu a definição técnica primeiro. Um título perpétuo preferencial é um instrumento financeiro que paga rendimento consistente, nunca vence, fica entre um título comum e uma ação em termos de risco. Eu entendi mais ou menos. Então, ele me deu a analogia que eu pedi. Imagine que você está num relacionamento sem rótulo com um cara que nunca quer terminar, mas também nunca quer te pedir em casamento. Esse é o título perpétuo preferencial. Você recebe presentes todo mês, os pagamentos, pensa em flores, massagens, compras na Sephora, mas ele nunca se compromete com uma data final. É perpétuo, sem anel, sem prazo. Só essa situação para sempre. Você não é a esposa oficial, o acionista comum, e ele pode pausar os presentes temporariamente, os dividendos diferíveis. Mas tecnicamente tem que compensar depois. Tipo, desculpa amor, aqui tá tudo que devo e mais um dia de spa, e você não pode forçar o término. Ele decide-se e quando te compra de volta. Eu entendi na hora, não porque sou superficial, não porque sou limitada, mas porque meu cérebro não pensa em mercados financeiros o tempo todo. Meu cérebro pensa em experiências que vivo, e quando você traduz um conceito complexo para algo que já existe na minha cabeça, eu absorvo instantaneamente. A maioria das pessoas tenta aprender da forma que acha que deveria aprender. Leem livros técnicos, assistem palestras chatas e depois se sentem incompetentes quando não entendem. Mas a verdade é esta. Seu cérebro já tem um sistema de arquivos, já tem pontos de referência, já tem estruturas que fazem sentido para você. Quando você se força a aprender no formato de outra pessoa, está adicionando uma camada desnecessária de tradução. É mais lento, é mais difícil e não fixa. Os melhores aprendizes não tentam reconfigurar seus cérebros para combinar com o conteúdo. Eles reconfiguram o conteúdo para combinar com como o cérebro deles funciona. Pense nos tipos de analogias, exemplos ou estruturas que naturalmente fazem sentido para você. Pode ser futebol, pode ser culinária, pode ser relacionamentos, natureza, moda, música, videogames. Então vá nas configurações do ChatGPT na parte de personalização e digite exatamente como quer que ele te explique as coisas, tipo, sempre me explique conceitos complexos usando analogias de futebol e estratégia de jogo. Ou traduza tudo para analogias de culinária, eu entendo receitas, ingredientes e processos de cozinha. Quanto mais você treina o ChatGPT para falar a sua língua, mais rápido vai realmente absorver informação, em vez de só consumir passivamente. E aí, o que você achou dessa estratégia de treinar o ChatGPT para falar a sua língua? Você já usa analogias personalizadas ou vai começar agora? Deixa aqui nos comentários qual tipo de analogia faz mais sentido para você. Futebol, culinária, relacionamentos, moda. Eu leio todos os comentários e adoro saber como vocês estão aplicando isso na vida real. Quantas vezes você já esteve numa conversa e fingiu que entendia? Eu já fiz isso centenas de vezes. Reuniões onde as pessoas jogavam termos que eu nunca tinha ouvido.
programas de áudio onde me sentia completamente perdida, conversas casuais onde todo mundo parecia estar 3 passos à frente. E você fica ali, balançando a cabeça, sorrindo, fazendo aquele som de concordância enquanto por dentro está gritando do que vocês estão falando. Eu odiava isso. Me fazia sentir pequena, incompetente, fora do lugar. Até que descobri uma forma de nunca mais me sentir assim. Agora, toda reunião importante que tenho, eu gravo. Obviamente, sempre avisando as pessoas. Nunca grave sem permissão. É antiético e, em muitos lugares, ilegal. E depois da reunião, jogo a transcrição inteira no ChatGPT e peço extraia todos os termos, conceitos ou referências que posso não entender e me explique cada um de forma simples. Depois, resumo os pontos principais, assumindo que agora entendo esses termos. Pronto. Em 5 minutos, tenho clareza total sobre uma conversa que, ao vivo, me deixou confusa. Meu programa favorito é um que fala sobre tecnologia e investimentos, mas metade do tempo não faço ideia do que estão falando. É muito focado em inteligência artificial, tecnologia avançada, investimentos complexos, simplesmente não conheço muitos dos termos. Então treinei o ChatGPT para me mandar, antes de cada episódio, um resumo de todos os conceitos que vão aparecer, tipo um glossário preparatório. Agora, antes de ouvir o episódio, já sei o que significa cada termo técnico que vão usar. E, em vez de me sentir ignorante, me sinto preparada, consigo acompanhar a conversa, consigo formar opiniões. Quando você consegue decodificar complexidade em tempo real, não precisa esperar anos para construir expertise. Pode entrar em salas e conversas que costumavam estar acima do seu nível e realmente contribuir. Deixa de ser a pessoa que só observa. Vira a pessoa que participa, que questiona, que adiciona valor. Sempre que estiver numa conversa, reunião ou até assistindo um vídeo onde aparecem conceitos que não entende completamente, grave. Depois, jogue a transcrição no chat com esse comando. Acabei de ouvir uma conversa sobre esse tema. Extraia todos os termos, conceitos ou referências que posso não entender e explique cada um de forma simples. Depois, resuma os pontos principais, assumindo que agora entendo esses termos. E pode ir além. Pergunte: quais perguntas eu deveria ter feito nessa conversa se quisesse demonstrar compreensão e engajar num nível mais alto? Isso não só te ajuda a entender o tópico atual, te ensina como perguntas sofisticadas funcionam em qualquer área. Em poucos meses fazendo isso consistentemente, você vai perceber que está entrando em conversas complexas com confiança, porque seu conhecimento de base expandiu exponencialmente. Tem um problema acontecendo agora com inteligência artificial que quase ninguém percebe. As pessoas estão ficando dependentes, e não do jeito que você pensa, elas assumem. Tenho esse recurso, então por que precisaria realmente saber alguma coisa? O conhecimento está sempre ali, nos dedos. Então por que se dar ao trabalho de lembrar? Mas a verdade é esta. Se você não sabe as coisas de verdade, não está ficando mais inteligente. Está virando um papagaio, um tradutor, uma copiadora humana. Informação entra, informação sai, mas você continua vazia. Imagine esta situação. Você está numa reunião de alto nível, todo mundo falando sobre estruturas de capital. Você sabe que pode abrir o ChatGPT a qualquer momento e ele te diz tudo sobre estruturas de capital. Mas está numa reunião, uma decisão precisa ser tomada agora. Você vai pedir licença, abrir o celular, consultar a ferramenta e voltar. Claro que não. Você precisa saber aquilo de verdade, porque conhecimento real te dá velocidade, te dá confiança, te dá a capacidade de conectar ideias na hora, de fazer perguntas melhores, de contribuir estrategicamente. E se você só tem acesso ao conhecimento, mas não possui ele, perde tudo isso. Eu uso o ChatGPT o tempo todo para aprender coisas novas, mas aqui está a diferença crítica. Eu faço ele me testar. Não só faço perguntas e confio que ele sabe e sempre vai estar lá. Obrigo ele a verificar se realmente entendi o que aprendi. Pense assim: ChatGPT é uma ferramenta que responde à qualidade das suas perguntas e à profundidade do seu pensamento. Se você não tem uma compreensão fundamental,
não consegue fazer perguntas sofisticadas, não consegue desafiar as respostas, não consegue direcionar a conversa estrategicamente. Você acaba parecendo inteligente no momento, repetindo o que a ferramenta te disse, mas não tem nenhuma compreensão real por baixo. E no segundo que alguém te pede para explicar mais ou aplicar aquele conhecimento num contexto novo, você é exposta. Depois de aprender algo novo usando o ChatGPT, imediatamente diga: me teste sobre o que acabamos de cobrir. Me faça 5 perguntas, que testem se realmente entendi isso. Não se consigo só repetir. Ou tente isso. Crie um cenário onde preciso aplicar esse conceito e veja se consigo resolver sem sua ajuda primeiro. Se você não consegue responder as perguntas ou resolver o cenário, não aprendeu de verdade. Só teve uma conversa agradável. Faça o ChatGPT te responsabilizar por realmente saber a coisa, não só ter acesso à coisa. Essa é a diferença entre usar inteligência artificial para ficar mais inteligente e usar para fingir que é mais inteligente. ChatGPT não é mágica. Não é a solução para todos os seus problemas, mas é um espelho, um professor particular disponível o tempo todo. E se você usar da forma certa, pode te mostrar coisas sobre você mesma que ninguém mais teve coragem de falar. Pode traduzir o mundo complexo para o seu idioma. Pode te preparar para conversas que achava que estavam acima do seu nível. E pode te forçar a realmente aprender, em vez de só fingir que sabe. Hoje não finjo mais. Não sorrio e concordo quando não entendo. Não saio de reuniões me sentindo pequena, porque tenho uma ferramenta que me dá clareza, que me dá confiança, que me dá conhecimento real. E você também pode ter, não precisa de dinheiro, não precisa de conexões, não precisa de um diploma especial. Só precisa parar de usar ChatGPT como todo mundo usa e começar a usar como quem realmente quer evoluir. As 4 formas são estas. Peça para a ferramenta te mostrar seus pontos cegos. Treine ela para falar sua língua. Use para decodificar o que não entende em tempo real. E force você mesma a realmente aprender, não só ter acesso. Essas 4 estratégias transformaram essa ferramenta de um assistente comum em uma das minhas maiores vantagens competitivas. E podem fazer o mesmo por você. Se esse vídeo realmente fez sentido para você, se viu em alguma dessas histórias e percebeu que estava usando o ChatGPT de forma limitada, eu preciso que você deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas estratégias, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.